o saber não ocupa espaço. Ou Com seja, certeza. todo esse estudo que o Dr. Edson teve na parte da advocacia adentrou e agregou também para os serranos. Com certeza. Né? Com certeza. Porque daí também a gente separa o joio do trigo, porque aquele contratante que quer, ou aqueles, como é que deu? Os caras que contratavam para vender pro outro, queriam passar a perna, tu tá, não, peraí, ó. A nossa legislação é isso aqui, tu não pode fazer. Nós fizemos lá no acorde, levávamos até. Tinha uma faceta do acorde que era o pinga-fogo. 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 Então, top. aí era dada a palavra a quem se inscrevia para falar, no plenário todos, os artistas, diversos artistas ali, como eu disse. E aí se comentava, por exemplo, o empresário X. Escrevia lá na pedra, né? O empresário X. Alguém tem algo contra esse empresário? Porque se usava muito empresário na época. Sim. As comunicações eram difíceis, o empresário tinha que ir nos CTGs vender os bailes. Na casa do patrão para vender baile. Muitos patrões não tinham nem telefone em casa. Era o Então cara tu tinha a cara, que visitar. né? É isso aí. E aí nós vendíamos muito para empresários. Então, o empresário X, aí um levantava lá e dizia, olha, o empresário X não cumpriu com o contrato, me deve tanto e não paga mais. Não. Havia uma certa solidariedade de todos os colegas em não vender mais bailes para aquele empresário enquanto ele não saldasse a dívida com o nosso colega X. Capaz, doutor Edson. E isso tudo nós nos organizávamos lá no acorde. Nascia ali um espírito de classe. Show. Bah. Sabe? Havia sido criada um pouquinho antes do acorde a AGAR, que era a Associação Gaúcha dos Artistas Regionais. Essa associação, ela antecede o acorde e fora criada pelo Bruno Neyer, querido amigo dos Três Chirus, Sim. pelo Albino Manique, pelo Chico, por todos aqueles colegas ali, também o pessoal dos Araganos e outros colegas, eu acho que até os milongueiros, que nos antecederam, né? Eles criaram a Associação Gaúcha dos Artistas Regionais, a AGAR. Agar. E aí nós fazíamos reuniões frequentes da AGAR, a qual eu pertenci também, Sim. sobre a discussão dos assuntos referentes ao exercício da música. Então nós já tivemos muito mais organização do que temos hoje. E força de união, Isso aí, né? isso Uma aí, força de isso união aí, isso plena, aí, né? isso aí. Gostei muito dessa parte de contratante. Que ia ter de contratante hoje a ver navios. E aí chegou um ponto que a Ordem dos Músicos tinha um instrumento contratual, que as pessoas chamam comumente, né, um contrato, falavam um contrato, mas sim. na verdade aquilo ali é um instrumento contratual. O contrato é o acordo de vontades. Eu quero tocar e tu queres me contratar. Então isso é o contrato. Né? E nós tínhamos lá na Ordem dos Músicos, a Ordem vendia a quem quisesse lá um modelo contratual. Sim. A Ordem tinha. Então tu comprava lá na Ordem dos Músicos 10 contratos, por exemplo, que chamavam 10 instrumentos contratados. O pessoal falava contrato, como eu já disse. Sim. E a partir dali tinha meia dúzia de cláusulas que previam algumas coisas. Dentre elas, o contrato havia esse contrato, que eu vou chamar de contrato agora. Claro. Esse contrato previa algumas coisas como tocar 45 minutos e descansar 15, que era normalmente feito para aqueles músicos que tocavam nas casas de shows. Tinha muito contrato que o cara tocava 3 horas por noite, mas de terça a domingo. Bah. Então eram os músicos da casa. Esse contrato fora feito com base nesse tipo de músico e depois estenderam-no para os bailes. Os grupos de baile. Tá entendendo? Então ele não preenchia as nossas efetivas necessidades. Entendi. Aqui. E aí o que eu fiz? Eu fiz um contrato, um instrumento contratual próprio para os serranos, prevendo cláusulas tais como a entidade que nos contrata é responsável por acidentes que possam ocorrer relativamente a nós e aos nossos instrumentos. Porque há muitos lugares que os nossos instrumentos podia chover e cair em cima água, em cima de uma mesa de som caríssima daquela que nós investimos. Já dava zebra. Então, isso está tudo previsto em contrato, Bah. que é o responsável. Se caso, eventualmente, um palco desse aí cair por cima de nós, já está sabendo que, Sim. né, fora a legislação civil, que já muita coisa já previa isso aí. Claro. Mas eu fazia ainda assim constar em nosso próprio contrato,
né, que tinha cláusulas especiais e específicas. E muitos colegas que viam isso aí, no diálogo comigo, tiravam cópias desse contrato e também faziam os próprios contratos deles também. Aí existia a divisão de experiências, de Isso saberes aí, ali isso para aí. Então o bem comum de claro, todos. e depois de alguns processos aí que nós ingressamos em juízo, né? Sim. De coisas cobranças de cachês que não nos pagaram aí, que obviamente eu atuei, né, como advogado dos serranos, claro, né, em causa própria. Muito bem, Antônio. Mas foram poucos. Foram poucos. Normalmente nós tivemos poucas vamos dizer, falta de pagamento, assim, falta de compromisso. Poucas mesmo. Isso é bom. Porque que tinha de malandro querendo passar a perna, né? Às vezes. Deus o livre. Hoje tem a rede social para fazer fofoca, não vai no fulano que vai dar zebra. Agora é diferente.